Eu recebi o privilégio e da oportunidade de compartilhar da palavra com vocês. Obrigada, irmão. Posso pedir um favor? Você pode colocar para mim Provérbios 23, 7, por gentileza? Amados, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que o Senhor colocou em meu coração, e uma bênção maravilhosa, que é um mover do Espírito Santo, que Deus tem feito aqui nessa igreja, que é o movimento da leitura da palavra de Deus. Existem alguns grupos que já se movimentaram nesse sentido. Eu faço parte de 2. Tem um grupo de meninas também aí, eu sou a tia delas. Estamos lendo a Bíblia juntas. O grupo de mulheres também tem esse objetivo, de conhecer um pouco mais das mulheres da Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus é o princípio fundamental na vida do crente. Um dos, juntamente com a oração. Não é essa versão que eu tenho aqui. Não é essa versão. A versão que eu tenho aqui, de Provérbios 23, 7... é o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim é. Eu gostaria de começar chamando a nossa atenção, uma reflexão para o que nós pensamos acerca de nós mesmos e de quem nós somos. Por que essa reflexão é importante? Porque muitas vezes o que nós pensamos de nós mesmos não reflete a realidade. E qual é a realidade? A realidade é a forma com que Deus nos vê. Esta é a verdade. A maneira com que Deus vê você e a mim. Não é a maneira como você se vê como eu me vejo. Por que eu digo isso? Através da palavra de Deus, nós somos o quê? Confrontados. Não é verdade? Com a verdade, e nós somos curados na nossa alma. O vazio existencial já não existe, porque em nós está a divina semente. Jesus é o verbo, portanto, Ele é a palavra. Jesus Cristo, revelado de capa a capa, pela vontade do Pai. E há tanta coisa incrível e maravilhosa para falar da palavra de Deus, que eu acho que uma noite só não daria tempo, não daria conta. Mas eu gostaria só de compartilhar com vocês algumas coisas. Eu gostaria que vocês tivessem um minutinho e fizessem essa reflexão com vocês mesmos. Quem eu sou? Reflitam isso, por favor. Quem é você? Como está você?
Talvez você vá dizer: eu sou uma pessoa ansiosa. Muitos aqui são ansiosos. Aliás, quem não tem um pouco de ansiedade, né? Mas alguns são além da conta, né? E a palavra de Deus tem algo para os ansiosos, que está lá em 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Por quê? Porque ele tem cuidado, porque ele cuida. Por que a gente permanece ansioso? Por que será? Eu imagino que é porque nós não confiamos no que a palavra de Deus nos diz. Porque se nós confiássemos nessa promessa, nós lançaríamos toda a nossa ansiedade aos pés do nosso Senhor. E não teríamos ansiedade. Pelo menos não tanta. Porque é muita, né? Se fosse um pouquinho de vez em quando, tudo bem, né? Mas muita, tem alguma coisa errada. Ok? E para os medrosos? Tem muita gente que tem medo. A pastora Patrícia falou sobre o medo na quarta passada. E quando eu tenho medo? 1 João 4:18 também vai nos dizer o que fazer quando temos medo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. O perfeito amor de Deus lança fora, tira todo medo. E por que nós temos medo? Talvez a mesma resposta. Porque nós não confiamos nesta palavra. E quando eu tenho orgulho? Quando sou orgulhoso? O que nos diz Provérbios 29:23? O orgulho é uma dificuldade que a maioria de nós enfrenta. Para não dizer nós todos, né? Somos orgulhosos. Provérbios 29:23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. A palavra de Deus também nos diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá a graça dele para o humilde. E quando eu peco, o que a palavra de Deus vai nos dizer? 1 João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Eu gosto da versão revista e atualizada que diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não é que não peca, nós somos pecadores. Mas nós não devemos viver na prática do pecado. O pecado tem que ser um deslize na nossa vida. Não pode ser uma prática. Amém? E nós vimos algumas orientações da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos orienta em todos os aspectos da nossa vida. Familiar, tratamento com o marido, com o filho, com o patrão, né? Com a gente mesmo, com os nossos inimigos. Há orientações para todo tipo de assunto na nossa vida. E muito além de a Bíblia ser um conjunto de livros, que contém 66 livros, 39 no Novo Testamento, no Velho Testamento, aliás, e 27 no Novo, foi escrita em 3 línguas, no hebraico, no aramaico e no grego. A palavra de Deus é fonte de vida. Na Bíblia há respostas, conselhos e exortações para qualquer assunto das nossas vidas, porque ela é verdadeira e ela é confiável.
Hebreus 4:12 vai nos dizer uma coisa muito interessante sobre a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Sabe o que a palavra de Deus faz? Ela divide o café com leite. Coisas indivisíveis é o que a palavra de Deus tem o poder de fazer. Nós nos dedicamos, a gente tem conversado com muitas pessoas e tem observado que nós temos nos dedicado pouco à leitura da palavra de Deus. Pouco mesmo. Pouco mesmo. E infelizmente isso acontece. Porque a leitura da palavra de Deus nos vai tornar mais fortes, porque é alimento. Se a gente não tem o costume de ler a palavra de Deus, a gente vai ficar fraco, raquítico. Já foi dito isso muitas vezes aqui. Eu conversando com uma irmãzinha, ela está com alguns probleminhas e a gente conversando, e aí eu costumo fazer sempre a pergunta clássica: como é que está a tua disciplina espiritual? Como é que está a tua leitura da palavra? Eu já perguntei isso para muita gente aqui, não é? Sempre pergunto, né? Como é que está a leitura da palavra de Deus em oração? Ai, amigos, eu não estou fazendo a leitura não. Eu leio de vez em quando, eu oro pouco. Eu falo: irmão, você já matou a charada. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, eu não tenho o que dizer para você. O que eu vou dizer? Isso é para nossa vergonha, viu? É para nossa vergonha isso. Porque o povo que conhece a palavra do seu Deus é um povo forte. É um povo feliz, alegre. A dificuldade vem, mas ele recorre à palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus tem o recurso. Nós não podemos nos deixar vencer pela preguiça. É preguiça. A nossa vontade, às vezes, é só querer os benefícios de Deus, não é? Mas nós não nos dedicamos a buscar esse Deus, a servi-lo, a obedecê-lo. Então, meu irmão, não há muito mesmo o que fazer. Se você não ler a palavra de Deus, não conhecer o seu Deus através da palavra, você vai ser um crente fraco. As dificuldades virão e você vai ficar prostrado. A nossa leitura deve ir além. Por quê? Porque a palavra de Deus é um livro que necessita de fé para ler. Não é um simples livro. É um livro que necessita ter fé. Você precisa se dedicar em amor. Você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa buscar o recurso do Espírito Santo para te direcionar no entendimento dela. Muitas pessoas não leem a Bíblia porque dizem que não entendem a palavra de Deus. Mas o entendimento não vem de nós, o entendimento vem do Espírito Santo de Deus. Não é de você que vem. Você nunca vai ter esse entendimento. Peça ao Espírito Santo de Deus que te dê esse entendimento, esse desejo, esse prazer. A Bíblia é um livro para ser lido de forma sobrenatural. Não é, Vera? É um livro sobrenatural. Ele não é um simples livro, portanto, não adianta você pegar a sua Bíblia e sentar lá no seu sofá e abrir e falar: deixa eu ler aqui esse versículo que diz aqui. Isso não é sábio. Tenha compromisso ao ler a palavra de Deus. Leia pelo menos o capítulo em que você está interessado. E você vai ver que o Senhor vai te motivar e vai te ajudar a
a fazer amar essa palavra e se dedicar a ela. E não ir dormir sem que leia a palavra de Deus, sem que tenha ouvido a palavra do Senhor. Essa palavra, quando é dirigida pelo Espírito Santo, ela cumpre um propósito. Ao ler a palavra de Deus, há um propósito que se cumpra. Há coisas incríveis aqui que a gente não imagina. É o que nos diz Isaías 55:11, por favor. Isaías 55:11. Assim também é a minha palavra, diz o Senhor. Ela não volta para mim sem nada, não volta vazia, mas ela faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. A palavra de Deus é como a chuva, né, que a Bíblia fala. A chuva tem um propósito, ela cai, rega a terra e volta novamente. Assim é a palavra de Deus, tem um propósito. Quando você abre essa palavra, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. E qual é o propósito de Deus para a sua vida? Que você busque a Ele. Nós fomos criados para o louvor e a glória de Deus. Esse é o desejo de Deus, que nós o busquemos de todo o coração. Então aí, a gente fez uma reflexão em Provérbios 23:7. Como você imagina em sua alma, você é. Muitos aqui talvez se imaginaram de várias formas. Orgulhosos, medrosos. E aí, através da palavra de Deus, quando você é confrontado com a palavra de Deus, e você volta a olhar para você, você vai ter uma outra perspectiva de você mesmo. Agora, através da palavra de Deus, quem é você? Quem eu sou? Quem eu sou para Deus? Isso é tão diferente, amados, faz toda a diferença na nossa vida. Quem eu sou para mim mesmo e quem eu sou para Deus. Isso é muito relevante. Eu creio que é isso que nos dá coragem. Quando a gente tem essa identidade em Jesus e a gente olha para Ele, a gente sabe quem a gente é nele. Porque quando a gente olha para a gente mesmo, até para algumas pessoas que às vezes nos classificam, né? A gente fica muito entristecido. Porque para o ser humano é fácil julgar o outro. É muito fácil ser julgado. E também é muito fácil julgar alguém. Mas a palavra de Deus diz em Tiago que a misericórdia deve triunfar sobre o juízo. Quando você se lembrar de julgar alguém, que alguém está em dificuldade, está com problema, lembre-se disso. Traga à sua memória a palavra de Deus que te dá esperança e que vai te fazer misericordioso. Tenha misericórdia do teu irmão. Não julgue, não aponte. É muito fácil, aliás, fazer isso. É difícil acolher. É difícil acolher. Porque você se envolve, porque você começa a se identificar e começa a, inclusive, levar os problemas para sua casa também. E quer saber? Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer. É mais fácil deixar. É mais fácil desprezar. É mais fácil abandonar. Mas o nosso Deus é aquele que nos acolhe, que nos ama, que tem sempre uma palavra de amor. Eu costumo olhar para Deus, assim, muitas pessoas falam, Deus é justo. Sim, eu creio, Ele é justo, Ele é sim. Mas no meu entendimento, Deus é muito mais amoroso.
do que justo. Sabe por quê? Porque Ele não dá para a gente o que a gente merece. Tudo que Ele faz é nos amar. E quando Ele nos corrige, é por amor também. Se Deus puxar a tua orelha, louve a Ele, de joelhos. Sabe por quê? Porque isso é amor. Isso é amor. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. A gente repreende um filho com a dor no coração. A gente fica sofrendo. Alguns até depois pedem desculpas. Mas a repreensão é boa. Ela vai nos amadurecer. Ela vai nos fazer crescer. Que Deus abra o nosso entendimento para isso. Que Ele ilumine os olhos do nosso coração. Para que nós possamos recorrer à palavra dEle. Não busque conselhos tolos e vãos. Recorra primeiro à palavra de Deus. E aí o Senhor vai te orientar. Busque isso, busque aquilo, busque aquela pessoa. Fale com esse, fale com aquele. Mas busque a palavra de Deus. Não tenha preguiça. Porque inclusive para o preguiçoso a palavra de Deus também tem um conselho, né? O quê? Vai ter com a formiga preguiçoso. Que a formiga, ó, trabalha mesmo, né? Então, queridos, nessa perspectiva de agora olhar para mim, como filha amada que sou de Deus, como alguém que Ele amou sem fim, infinitamente, porque enviou Jesus para me salvar. Eu quero compartilhar Jeremias 29:11, por favor. Quando você estiver nas suas lutas, nas suas dificuldades, na sua ansiedade, no seu medo, no seu pecado, e você sofrer com a sua dor, achando que não há esperança para você, que não há chance, que o propósito de Deus não vai mais se cumprir na sua vida, eu desejo que você se lembre dessa palavra. Quando você mesmo for cruel com você, quando disser para você palavras que entristecem o seu próprio coração, quando você ouvir uma palavra de alguém que entristeceu o seu coração, lembre-se do que o seu pai diz a seu respeito. Eu é que sei que pensamentos eu tenho ao seu respeito, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que promessa maravilhosa é essa? Que promessa maravilhosa é essa? Está aqui na palavra de Deus. Amados, não desperdicem essa graça maravilhosa que está sobre a sua vida. Não faça isso. É um tiro no seu próprio pé. Deus te deu todas as ferramentas, todas as formas, todos os jeitos. Ele já fez tudo. Não há nada para você fazer. Você não precisa fazer nada. Você só precisa buscá-lo, crer nele. Será difícil isso? Será difícil isso? Crer naquele que faz todas as coisas na sua vida por você? Naquele que diz para você: eu é que sei que pensamentos têm ao seu respeito. Você está pensando que eu vou pegar você e vou bater em você mais ainda? Machucar mais ainda a sua ferida? Eu não vou fazer isso. Eu quero te amar. Sabe por que Ele faz isso? Porque é o amor de Deus que constrange a gente.
É o amor que constrange a gente. Como é que pode me amar? Eu? Como é que você pode me amar, Deus? Não é possível. Nem eu consigo. Mas é por causa dele. É tudo por ele. É tudo para ele. Porque lembrem-se, nós fomos criados para a glória dele. Não há nenhum benefício maior nessa vida que não seja ser para a glória de Deus. Ser amado de Deus. Ser cuidado por Deus. E diga para mim, alguém aqui tem coragem de falar para mim que Deus não cuida? Mesmo que a gente seja quem a gente é. Não é constrangedor isso? Que alguém ame você assim? Do jeito que você é e do jeito que você está? Do jeito que você pensa na sua alma? Esse é o amor do seu Deus por você. Que isso, no mínimo, nos faça refletir no constrangimento de alguém que me ama assim. E eu não consigo retribuir. Às vezes que seja me dedicando a um capítulo da palavra de Deus, conhecendo-o, buscando-o em oração. Que o Espírito Santo de Deus nos dê um coração apaixonado. Porque também é necessário desejar, sabe, amigos, amados e amigos. É preciso querer. É preciso pedir a Deus que Ele mude o nosso querer. Às vezes nós queremos coisas tão fúteis e nos dedicamos tanto a elas. Mas nós não nos dedicamos a buscar o nosso Deus, que é o que nos levará para a eternidade. Se você deseja isso, faça isso. Porque também não basta desejar, precisa ter atitudes. É preciso pôr em prática. A palavra de Deus diz que é bem-aventurado aquele que não é apenas ouvinte, mas é praticante. Pratique a palavra de Deus. Você vai encontrar respostas para qualquer questionamento na sua vida aqui. Mas busque-o. Você será um crente mais maduro, menos problemático, mais alegre, mais feliz. E vai abençoar as outras vidas também. Vai proclamar o reino de Deus, o evangelho de Deus lá fora, na tua casa. Vai ser bênção. Deseje isso em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática a sua palavra, a conhecê-lo cada vez mais, para o nosso bem e para a glória dele. Amém? Deus abençoe.